Olá, galera do canal Ciência Ensinando Biologia, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai ver aqui teoria sintética da evolução. Essa teoria, ela vai explicar o que a teoria evolucionista, aliás, ela vai complementar, né, o que a teoria evolucionista de Darwin não consegue. Como, por exemplo, Darwin ele dizia que indivíduos da mesma espécie possuíam uma variação de características, né? Alguns indivíduos mais altos, outros mais baixos, um de coloração mais escura, outro de coloração mais clara, entre diversas características. Só que, como essas características surgem dentro de uma população de indivíduos, né, qual o fator que influencia o surgimento dessas características, Darwin não consegue explicar. Porque, na época da publicação da Origem das Espécies, não se conhecia a genética. E aí, com o trabalho de Mendel e outros cientistas, né, aprimorando e contribuindo para o conhecimento sobre genética molecular, aí sim, né, juntou a teoria da evolução de Darwin, mais o conhecimento de genética molecular, e aí é o que a gente teria hoje, né, sobre teoria sintética da evolução. Bom, a gente vai aprender nessa aula os fatores que influenciam a variabilidade genética. A variabilidade genética vai ser essa responsável pela variação de características em indivíduos da mesma espécie, ou inclusive variação tamanha que pode originar uma nova espécie, tá ok? Uma delas, né, começando por elas e a mais importante, né, é as mutações. Elas são consideradas as fontes primárias da variabilidade genética, tá ok? Então, antes das características se espalharem por indivíduos de uma população, né? Aliás, de uma população de indivíduos da mesma espécie, primeiro ocorrem as mutações. Que aí as mutações vão originar novas características, e essas novas características, se selecionadas pelo ambiente de forma favorável, elas vão sendo passadas para os descendentes e vai continuar existindo. Se não, ela vai ser logo exterminada. Vamos entender como acontece a mutação, tá ok? Bom, gente, aqui está a legenda, né, das bases nitrogenadas. Aqui vocês vão imaginar que é uma dupla fita de DNA. A gente vai usar só uma delas, que é onde vai estar o gene que vai ser codificado em RNA e depois decodificado em proteínas, tá ok? Bom, aqui você tem adenina, guanina, citosina e timina. Aí o que acontece? Imagine aqui, a gente vai usar a fita aqui de cima, que é AGCTCC, tá ok? Imagine que essa fita aqui, né, produz um gene responsável por uma pigmentação de asa de pássaro de cor clara, ok? É um pássaro que tem esse gene aqui, a gente vai imaginar uma hipótese, é um pássaro que tem esse gene aqui, tá? E esse gene codifica uma proteína responsável por uma pigmentação lá, tá? Não precisa nem ser a asa toda clara, digamos que seja uma listra na asa de cor branca, tá ok? Então, pode ocorrer, tá? Devido a inúmeros fatores, por exemplo, uma translocação, né? Uma substituição ou adição dessas bases nitrogenadas, tá ok? Uma parte dessa se romper desse gene aqui, né? E desse DNA ou do cromossomo, e um outro cromossomo também se rompe. Aí uma parte do outro cromossomo acaba se encaixando nesse, né? Com as suas bases alteradas. Aí o que acontece? Bases diferentes se encaixam aqui, formando um gene diferente, né? Uma sequência de bases nitrogenadas diferentes. Por quê? Segundo o nosso exemplo, para que a listra do pássaro seja de cor clara, ele vai ter que ter esse gene aqui, ó, AGCTCC. Aí imagine lá que na meiose, né, durante a divisão dos gametas lá, na formação dos gametas, quando os cromossomos vão se separar, acontece algum processo que substitui, né, essas bases nitrogenadas aqui. Eu coloquei aqui, né, porque na meiose você tem a produção, a divisão de uma célula diploide, né, e ela vai se transformar em 4 células haploides, que serão os gametas. Aí aqui a gente tem
digamos, 4 células gaméticas, tá, ok? Que são haploides. Aí aqui, essa aqui é igual, né, ao DNA original. Então o gene é igual. Esse gene aqui vai produzir a listra de cor clara nos pássaros, tá? Então esse pássaro aqui, se ele doar esse gameta, o filhote dele vai ter uma asa com a listra de cor clara. E vai ser isso para esse, para o segundo e para o quarto, tá ok? Mas aí, um dos gametas sofreu uma modificação, tá ok? Sofreu uma mutação. E aí, essas bases finais aqui, ó, CC, foram substituídas por TT. Então, o que é que aconteceu aqui? Houve uma mutação, né? Uma modificação aqui nas bases nitrogenadas, e aí essa modificação vai alterar o produto final, que é a proteína. Então, se a proteína que era produzida por AGCTCC produzia uma listra de cor clara na asa do pássaro, esse gene aqui, AGCTTT, vai produzir uma proteína agora diferente, que de repente, vamos dizer que produza uma coloração azul, né? Uma listra de coloração azul na asa do pássaro. Se essa coloração nova, tá? O ambiente seleciona, digamos, a fêmea desse pássaro acha que isso aí é atrativo e acaba, né, sendo atraída pelo macho e ocorre a cópula, aí vai ter reprodução. E esse novo gene, AGCTTT, que tem asa com a listra azul, vai ser passada para os descendentes. Aí você tem pássaros da mesma espécie, tá? Só que uns vão ter uma asa com a listra branca, outros vão ter asas com listra azul. Então perceba que agora aí existe uma variabilidade genética, não é o quê? Não é? Genes que produzem listras claras na asa do pássaro, e na mesma espécie de pássaro, aí você vai ter uma asa com a listra azul. E aí vai sendo passado. E obviamente, com o passar do tempo, pode surgir outras mutações, aí você vai ter pássaros da mesma espécie com uma variabilidade de listras, não é? Listras de outras cores. Estão entendendo como é, gente? Então, as mutações são as fontes primárias da variabilidade genética. Outro fator que influencia a variabilidade genética, além das mutações, são as recombinações gênicas, tá? Que é produto da reprodução sexuada, que é o encontro de gametas. Aí pode acontecer em indivíduos dioicos, onde existe um macho e uma fêmea, cada um produz o seu gameta. E aí, durante a reprodução, esses gametas eles se encontram e o conjunto de cromossomos de cada um acaba se combinando, né, elevando a variabilidade genética do indivíduo que vai nascer desse tipo de reprodução. E existe também os seres monóicos, tá? Ou seja, é um indivíduo que é capaz de produzir tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos, ou seja, os dois sexos está dentro do mesmo indivíduo. Aí ocorre a autofecundação, mas ainda assim, não é uma reprodução sexuada, há um encontro de gametas e aumenta a variabilidade genética. Para vocês entenderem melhor isso, eu preparei um slide bem especial, tá? E eu quero que vocês lembrem algumas coisas de meiose, tá? Não se preocupem, não precisa saber tudo de meiose. No futuro eu estarei preparando uma aula sobre divisão celular, meiose e mitose. Mas o que eu quero que vocês saibam de meiose é o seguinte: a meiose, ela é uma divisão celular onde uma célula diploide, e eu vou falar só de seres humanos agora, tá? Então, uma célula diploide, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos, e ela se divide formando 4 células haploides. O que é isso? 4 células com a metade dos cromossomos da célula original. Se a célula original tinha 46 cromossomos, ela é diploide, a célula haploide vai ter 23 cromossomos. Repetindo, a meiose é uma célula diploide que se divide em 4 células com 23 cromossomos. Tá ok? Aí, para vocês entenderem bem isso, tá? Você tem lá dentro de cada célula sua,
com exceção das células gaméticas, mas todas as células somáticas, essas que formam os tecidos, né, os órgãos, todas elas vão ter 46 cromossomos, sendo que 23 cromossomos dessa célula vêm da sua mãe e outros 23 cromossomos vêm do seu pai, tá ok? Antes de acontecer a meiose, o que é que a célula precisa fazer? Né? Ela precisa duplicar o número de cromossomos. Aí, para facilitar, né, enxergar esses cromossomos do pai e da mãe, eu desenhei aqui esse cromossomo que vai ser o da mãe e esse aqui o cromossomo do pai. Inclusive pode representar todos os 23 cromossomos do pai e todos os 23 cromossomos da mãe, né? E outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que, por exemplo, nós possuímos 44 cromossomos chamados cromossomos autossômicos e 2 deles são cromossomos sexuais que vão definir, tá? Qual o sexo do indivíduo. Bom, então imaginem o seguinte, a gente vai trabalhar, tá, nessa explicação aqui com o cromossomo de número 1, tá? A gente tem 23 cromossomos, aí a gente numera, né? Cromossomo 1, 2, 3 até o 22, tá? Aí depois a gente tem um cromossomo sexual que vai vir da mãe e o outro cromossomo do pai também é numerado de 1 a 22 e a gente vai ter um cromossomo sexual que é vindo do pai, tá ok? A gente vai trabalhar com o cromossomo 1, tanto o cromossomo 1 que vem da mãe, tanto o cromossomo 1 que vem do pai, tá? Para que vocês entendam. Mas vocês podem imaginar, inclusive, todos eles, certo? Bom, antes da célula se dividir por meiose, ela precisa duplicar os seus cromossomos, ela precisa duplicar o seu DNA para que o número de cromossomos permaneça idêntico à célula originária, se for a mitose, ou para que ele possa se dividir em células com metade dos cromossomos, se for a meiose. Então, toda célula ela duplica os seus cromossomos. Então, a célula está lá, ela tem 46 cromossomos. Aí ela se duplica. Com quantos cromossomos ela fica? Ela vai ficar com 92 cromossomos. Aí como é que fica esses 92 cromossomos dentro do núcleo da célula? Tá? Lembre-se, gente, essas células não são essas daqui, tá? Essas células que eu estou falando que agora está com 92 cromossomos dentro do núcleo, é as células que vão formar essas daqui, que vão formar os gametas. Então, voltando, eu tinha 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai, tá? Aí eles se duplicaram. Aí agora eu vou ter 46 dentro da mesma célula da mãe e 46 cromossomos do pai. No total, dentro dessa mesma célula, eu vou ter 92 cromossomos. Aí eles vão estar assim, ó. Os cromossomos da mãe vão estar juntos, não é? Os do pai também. E o cromossomo número 1 da mãe vai estar pareado com o cromossomo número 1 do pai, porque eles são cromossomos homólogos, ou seja, eles possuem, esses cromossomos número 1, vai ter um conjunto de genes responsáveis pelas mesmas características, tá? Eu não sei quais são as características dos cromossomos 1, mas digamos que seja cor do olho, textura do cabelo. Então, o cromossomo da mãe, digamos, está lá dizendo que a menina tem que ter cabelo encaracolado, enquanto que o do pai está dizendo que tem cabelo liso e olhos castanhos, e o da mãe já está dizendo que é olhos verdes. Então, o cromossomo 1 vai ter uma coleção de genes para determinadas características e o cromossomo do pai vai ter essa mesma coleção, vai ter, aliás, uma coleção de genes para as mesmas características, né? Para dizer se vai ser diferente ou se vai ser igual, tá ok? Enfim, aí o que acontece? Durante a meiose existe uma fase chamada prófase. E durante a prófase existe um processo chamado crossing over ou permutação, onde parte, tá, do genoma da mãe aqui, né, do gene, aliás, do cromossomo da mãe, é passado, tá, para o cromossomo do pai. E parte do cromossomo do pai
né, é passado para o cromossomo da mãe, né, para um dos cromossomos. Ó. Isso aqui é crossing over ou permutação. Está acontecendo uma troca, tá, do material genético da mãe com o do pai, certo? Então, esse cromossomo aqui, ele tinha umas certas características que vinham do pai. Esse daqui tinha umas certas características que vinham da mãe. Aí agora, ó, eles aqui, ó, permutados, eles vão ter características da mãe, tá? Misturados com as características do pai, né? Porque sofreu permutação. Esse outro aqui e esse outro aqui, eles estão puros, né? Como vieram do pai e da mãe. Mas esses daqui, né, sofreram permutação. Eles já são cromossomos com características diferentes, né, vindas do pai e da mãe. Tá ok? E aí o que é que vai acontecer aqui? Bom, aqui a gente já tem os 4 cromossomos, tá? 2 deles com crossing over, né? Houve a permutação aqui. Então você tem 1, 2, 3, 4. Isso aqui, digamos que seja o menino, tá? Então, o menino, né, ele vai ter gametas deste tipo aqui. E a menina vai ter gametas deste tipo aqui. Aí você talvez não esteja entendendo. Por que tem mãe e pai? Mãe e pai. Esse aqui é mãe e pai do casal, tá? Aqui está a menina, tá? E aqui é o pai da menina, a mãe da menina. Aqui é o pai do menino e a mãe do menino. Quando o menino produz gametas, ele vai produzir gametas desse tipo, que estão eles aqui, ó. Então, esse gameta aqui, esse espermatozoide, é com esse cromossomo aqui, ó. Estão vendo? Eu coloquei a coloração para ajudar vocês, ó. Esse daqui, tá? Ele é esse aqui, ó, do pai, ó. Crossing over do pai. Esse daqui é com a permutação, mas aqui o cromossomo da mãe. E esse aqui é o puro do pai. A mesma coisa vai ser para a menina, tá? Vocês visualizam, colocam um pausa aí e entendem isso aqui. Então imagine. Aí agora você tem um gameta, né, ou 4 gametas com características, todos eles com características diferentes, que vai encontrar mais outros gametas com características diferentes, porque a menina aqui, ela não é igual ao menino aqui, né? Os pais da menina têm características diferentes para cor de olho, para cor de cabelo, mesmo que algumas características coincidam, mas no geral vai ter um monte de características diferentes, né? Nariz um pouco mais afilado ou menos afilado, enfim, arrebitado, menos arrebitado, se a menina ou o menino vai ser um pouco dentuço ou menos dentuço. Tudo isso aí, tá? Tá nesse contexto do gene, tá bom? Então veja só, quando esses gametas eles se juntam, vai produzir, né, uma célula ovo e aí vai se desenvolver numa criança, num bebê, e esse bebê ele vai ter as recombinações gênicas do pai, não é, e da mãe, que já tem as recombinações gênicas dos avós, né? Tanto do pai quanto da mãe. E aí, quando essa criança crescer, que conhecer uma menina, ele já vai ter uma coleção de genes diferentes do pai. E a menina que ele conhecer, uma coleção de genes diferentes da mãe dela. E aí vai se juntando. E aí você tem uma complexa variação genética, né? As características elas vão se misturando e você vai tendo características cada vez mais diferentes. Bom, se essas recombinações gênicas, produto da reprodução sexuada, for positiva, o ambiente, né, seleciona e essas características são passadas para os seus descendentes. Se essa característica é negativa, o ambiente ele pode fazer com que essa característica ela desapareça. Vamos entender isso, tá? Um outro fator que influencia a variabilidade genética é a seleção natural, tá? Então, para que vocês entendam bem a seleção natural, a gente relembra aquele caso do melanismo industrial, tá? Tá uma polêmica aí, algumas pessoas dizendo que o melanismo industrial não explica bem
a seleção natural, mas eu não vou discutir isso aqui não. Eu vou considerar, tá, que o caso do melanismo industrial vai explicar bem a seleção natural. Da seguinte forma, o melanismo industrial, né, que acontecia com as mariposas de Manchester, era o seguinte: antigamente, tá, aliás, num dado momento, existiam várias mariposas de cor clara. Era bem fácil encontrá-las. E era mais difícil encontrar as mariposas, eram da mesma espécie, tá? Eu acho que o nome da espécie é Biston betularia. Então, existiam mariposas de cor clara e de cor escura. A de cor clara, ela era facilmente achada, tá? E a de cor escura, as pessoas dificilmente viam. Era um caso mais raro. Aí o que aconteceu? Com o advento da Revolução Industrial, né, as cidades começaram a sofrer, ou a cidade de Manchester começou a sofrer com a poluição. E as árvores, que eram preenchidas com líquens, né, e esses líquens clareavam, né, o tronco das árvores. Aí, o que acontecia? Quando os pássaros iam capturar a mariposa, eles não conseguiam enxergar as mariposas de cor clara, porque elas estavam camufladas sob o tronco de cor clara. Já as mariposas de cor escura, tá, eram visíveis. Quando começou a haver poluição, o que foi que aconteceu? Isso se reverteu. O tronco das árvores, né, os líquens começaram a morrer e os troncos começaram a ficar impregnados com a fuligem da poluição. E aí eles escureceram. Aí o que aconteceu? A camuflagem, o ambiente mudou, né? Enquanto o ambiente selecionava a característica cor clara para as mariposas, quando começou a ter poluição, o ambiente começou a selecionar a característica cor escura, tá? Para continuar, aliás, como mais adaptada. Aí os pássaros começavam a enxergar os troncos de cor clara, aliás, as mariposas de cor clara sobre os troncos escuros, e as mariposas de cor escura eram camufladas. Para vocês entenderem isso aqui, ó, eu fiz essa ilustração. Tá aqui um fundo escuro e um pedaço aqui da asa, né? Quase se camufla. Inclusive, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui eu coloquei uma borboleta, aliás, uma mariposa, né? A ideia é representar a mariposa, de cor escura aqui embaixo, ó. Eu vou até clicar, ó, ela está selecionada. Veja como ela se camufla bem, né? E a de cor clara num fundo escuro, ela fica bem visível. A mesma coisa acontece na mariposa de cor clara sob um fundo claro, tá? A asa aqui, ó, a parte esquerda da asa da mariposa de cor clara, você quase não enxerga. E não sei se vocês enxergam a pequenininha aqui, ó, mas está aqui selecionada, tá ok? Outros exemplos, tá? Que eu posso inclusive fazer um vídeo separado, porque o vídeo já está se prolongando, para explicar outros fatores de seleção natural, outros exemplos de seleção natural. Mas aqui, ó, resistência das bactérias aos antibióticos, resistência dos insetos aos inseticidas e a anemia falciforme, né, com relação à malária. Inclusive esse caso aqui é muito importante, né, mas eu talvez faça um vídeo isolado sobre seleção natural, tá ok? Vamos, outra coisa. Então, como é que a seleção natural influencia a variabilidade genética? Ué, se o ambiente começa a selecionar uma das características, a outra característica ela começa a sumir. Então a tendência, por exemplo, era que as mariposas de cor clara, depois que houve a poluição, elas com o tempo elas começassem a entrar em extinção, né? Se todas ali começassem a ser capturadas e elas não conseguissem se reproduzir, a característica para cor clara ia sumir. Então ia diminuir, nesse caso, a variabilidade genética. Tá ok? Vamos lá. Outro fator que influencia a variabilidade genética é a migração. A migração pode ser acontecida por várias coisas. Por exemplo, os indivíduos que estão num determinado... A população de indivíduos que está num determinado lugar, quando ela sofre lá, está passando por dificuldades com relação à captura de alimento, né? Ou, enfim, a mata onde eles viviam foi explorada, foi toda devastada. Então esses animais eles podem migrar, né? E quando eles migram,
eles carregam, né, de onde eles habitavam, uma certa variabilidade genética, e quando eles chegam numa nova população de indivíduos da mesma espécie, né, quando acontecer o cruzamento, né, a recombinação genética, aumenta a variabilidade genética, tá? Então a migração ela pode aumentar a variabilidade genética, como também ela pode diminuir. Como? Se esses indivíduos eles estão indo embora, né? Eles estão migrando e estão deixando uma pequena população lá, aquela pequena população que não migrou, ela também sofre com relação à variabilidade genética, e nesse caso, a variabilidade genética para quem fica, não é, diminui, tá ok? E os indivíduos que migram, se ela encontra uma nova população, a tendência é a variabilidade genética aí aumentar, tá ok? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre variabilidade genética e sobre a teoria sintética da evolução era isso aí, tá? Então, a teoria sintética da evolução explica sobre as relações de migração, aliás, as relações de variabilidade genética. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida posta aí embaixo. Eu espero que a aula tenha sido interessante. Não deixem de se inscrever no canal, assim vocês recebem as novidades, né? Novas aulas que eu postar, estão contribuindo para a melhora do canal. E não deixem, né, de comentar, de dizer o que gostou, o que é que faltou na aula, porque assim vocês também ajudam a melhorar as minhas aulas. Então é isso, galera. Como sempre, um grande abraço e até a próxima.